Boa noite! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma live, né? Trazendo informação para as pessoas, a gente está trocando informações. Esperar aqui o pessoal chegar. Hoje o nosso bate-papo será com a médica pediatra e neonatologista, doutora Elaine Vicêncio. Só um minutinho, vamos esperar, minha convidada já chegou. Aí, vamos lá. Só um minutinho, vamos esperar o pessoal. Doutora Elaine, já está aí. A loja Thay. Oi, tudo bem, meninas? A Jéssica. Aí, vamos lá. A Bia, Dani, a Tiesa Martins. Esperar mais um pouquinho para chamar aqui a minha convidada, a doutora Elaine Vicêncio, né? O nosso assunto hoje será estresse tóxico em crianças e adolescentes na pandemia. Né? Vamos lá, eu já vou aqui chamar a doutora Elaine para a gente começar esse bate-papo e fazer a apresentação. Vamos lá. Então, hoje, nosso bate-papo é com a doutora Elaine Vicêncio, né? Nós falaremos... Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ângela, tudo bem? Bem, graças a Deus. Deixa eu mexer Então, aqui tá na bom. minha... Deixa eu mexer aqui na minha câmera. Aí, tá ótima, você tá linda. Ah, então tá bom. Você também. Todo mundo com saúde em casa, tá tudo em ordem, sem corona, sem nada. Graças a Deus, né? Todo mundo aí na Amém, que continue prevenção, assim. mantendo aí os Exatamente. cuidados, né, preconizados pela Uhum. OMS, pelos profissionais da saúde. Então vamos lá, gente. Vou fazer uma apresentação da doutora Elaine Vicêncio. Ela é médica, pediatra, neonatologista, formada pela Universidade de Marília, realizou residência médica em pediatria pelo Hospital Dr. Mário Gatti e residência médica em UTI neonatal na maternidade de Campinas, especialização em autismo, TEA, pela CBI of Miami. Espero que eu tenha lido certo, né? Certinho, Então, certinho, Ângela. e o nosso assunto hoje será o estresse tóxico nas crianças e adolescentes no período da pandemia. Exatamente, isso mesmo, Boa Ângela. Pode Eu ia só falar aqui um oizinho para as pessoas. Vocês podem entrar. No final a gente tem um tempo para as perguntas, mas se der para encaixando, eu vou encaixando aqui. Vamos lá, doutora, dê seu boa noite e vai falar um pouquinho o que é estresse tóxico. Isso. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Vicêncio. Eu sou proprietária da Clínica Vicêncio aqui em Paulínia, sou pediatra, como a Ângela já falou, né? E tenho especialidade em autismo e neonatal. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Covid, né? Dessa pandemia do Covid que tá aí deixando todo mundo de cabelo em pé, né, Ângela? E com a pandemia, a gente tem o nosso próprio estresse dos adultos, né? A gente fica preocupado com a saúde nossa, com a saúde dos filhos, a saúde dos mais velhos, o grupo de risco nosso, né? E a gente acaba esquecendo dos nossos pequenos e dos nossos adolescentes, né? Porque eles acabam vendo a situação nossa, principalmente na parte econômica, que atrapalhou muita gente. Eu tenho muitos pacientes que os pais perderam o emprego, muitos conhecidos, então, assim, principalmente economicamente. E isso dá uma desestruturada na família no geral, né? Porque a gente vive uma vida tranquila, as nossas rotinas, de repente, bum, vem uma pandemia lá da China. E aí acaba bem importada. Bem importada, bem de longe, mas chegou, né? E aí acaba desestruturando um pouquinho. Ih, meus cachorros, não tem jeito, tem gente. Não tem problema, não tem problema. Super adoro cachorro, Ângela, aqui em casa tem um monte, eles correm por tudo, então não tem como. Na minha casa tem 9, viu, doutora? Pode não, ficar na minha tranquila. casa tem 3, pelo amor de Deus, né?
Então, hoje eu combinei com a Ângela que nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, a angústia, a ansiedade das crianças, que às vezes a gente acaba pecando um pouco, né? Os pais confusos, as crianças sem aula, aula online, tarefa todo dia, né? Então, e mais o trabalho do pai, que às vezes está em home office. Então, tudo isso está uma bola, né, gigante, uma loucura. Então a gente acaba esquecendo das crianças. Eu fiz até um blog sobre isso na página da clínica, né? E até postei também sobre isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Ângela, ela fez um artigo muito legal sobre isso, exatamente sobre isso. Então eu fiz um roteirinho para a gente ir conversando. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Criança fora da escola, uma quarentena que não acaba nunca, e a criança não pode brincar, a criança não pode encontrar os amigos, os adolescentes não podem ir nos seus churrascos, nos seus encontros casuais. Eu costumo falar para as minhas mães, gente, nós não estamos de férias. Porque as férias, né? Todo mundo no começo imagina, nossa, quarentena, nós não vamos para aula, não sei o quê. Sim, Só que com o tempo você vai vendo que não é isso, que você não pode ir na casa do seu colega, que você não está de férias para viajar se tiver dinheiro, que você não pode ir num zoológico, num bosque, que você não pode visitar um aquário, você não pode viajar de cidade para ir visitar sua avó, né? E a gente está naquele mundinho restrito nosso. Então, aí começam as angústias, né? O que a gente chama de estresse tóxico, né? O estresse tóxico nada mais é daquilo que tira a gente de uma rotina. Para a criança, isso parece que não, mas é muito importante. A criança tem uma rotina, eles brincam muito, eles gastam muita energia. Adolescente com todo aquele sedentarismo, aquele sono, aquela fome, né? Mas eles também têm o jeito deles, né? De estar no intervalo conversando, ou estar numa aula, né? Brincando ali, em troca de professor, mas você tem aquele contato humano, né? Você tem aquela coisa, encontra amiga, aquele abraço, aquele beijo, né? Então, com todo esse estresse aí que a gente tem vivendo, a gente acaba tendo uma alteração de alguns hormônios nossos. Esse hormônio que a gente libera chama o cortisol e a adrenalina. Eles são responsáveis por muitas emoções nossas. Quando a gente tem uma sobrecarga desses hormônios, né, no nosso sistema cardiovascular, a gente tem risco, a nossa construção, a nossa arquitetura cerebral, principalmente nas crianças. E isso é o que a gente chama de estresse tóxico, que é quando a gente tem sobrecarga de alguns hormônios, no caso o cortisol e a adrenalina, e aí eles dão vamos dizer assim, eles descarrilham o que está indo bem. Sim, tá? Que não tem por onde dar uma vazão, né? Exatamente, Ângela, exatamente. E o que acontece quando a gente tem uma sobrecarga, né, dessa cardiovascular, assim, que eles causam na gente? A gente pode ter ansiedade, muita criança tem fobia, começa com fobia, medo de separação do adulto, depressão, automutilação. Então, se a gente pensar que a gente já vem trabalhando com uma adolescência mais trabalhosa, né, vamos dizer assim. Complicadíssima. Hoje eles são muito... Como diz o meu marido, eles não são raiz, são tudo Nutella. Mas é um erro. Quando eu era pequena, eu brincava na rua, minha mãe me chamava do portão para entrar. A minha filha mesmo tem 19 anos, ela nunca foi na rua, a não ser comigo, com o pai, nunca foi sozinha para a escola, ela levava, buscava. Então a gente criou isso. Isso foi um erro nosso. Sim. Não um erro, mas uma preocupação dos pais. Porque com a evolução, né, do mundo, tudo piorou. Então, muito assalto, muito sequestro, estupro. Então, nós, como pais, a gente se preocupa mais. E aí a gente acaba criando crianças e adolescentes mais sensíveis, né? E agora, nessa época de pandemia, com toda essa
loucura. Então a gente vê criança muito ansiosa, eles estão sempre, alguns com algumas manias que antes não tinham, as emoções afloradas, choram, riem. Então, esse é um quadro clássico de ansiedade, aquilo que você quer quando, ai, não, sabe, quando você quer aquilo para aquela hora, mais ou menos assim, e não Uma acontece. Aí, frustração, né? exatamente, quando você está frustrado. E é isso que nossas crianças estão, porque eles não podem sair para lugar nenhum. Eles estão de Sim, quarentena. Então, sim. a ansiedade na criança é assim, tá? E com a ansiedade, criança normalmente tem muito medo, medo de separação. Imagine uma criança e até mesmo um adolescente, tá ouvindo o pai, ai meu Deus, fulano de tal lá na empresa morreu. Ai, você viu o conhecido da sua mãe? Amor, você viu aquilo, não sei o que, o pai da fulana morreu. Gente, é só história ruim. É. Não tem um diálogo, Fazendo, vou fazer um né? parêntese aí para você continuar emendando. Fora a condição da violência doméstica que aumentou e muitas Nossa, dessas crianças e adolescentes presenciam, né? Então, isso exatamente. tudo é um fator negativo também, né? Eu costumo falar que essa pandemia está revelando as verdadeiras pessoas, né? Porque famílias são destruídas, pais que viviam enrustido hoje espancam mulheres, espancam maridos, né? Então, tá bem difícil. Tá. A gente que vive com as pessoas no dia a dia, né? A gente ouve muitas coisas, então a gente fica bem assustado. Bom, mas continuando é isso. O medo, então aí o medo, a frustração da separação. Então, se esse pai ou essa mãe está trabalhando, então aquela criança tem medo. A vovó que não vê, porque a vovó é grupo de risco, e eu, criancinha, passo para a vovó. Gente do céu, tem um monte de pacientinho que fala, ai, doutora, você tem certeza que vai me examinar? Porque sou eu que passo. Calma, Ai, que gente, dó. não é assim. Porque uma história horrorosa. Mas é verdade, mas, pô, você precisa falar para a criança, ou então deixar ela ouvir que eles que estão passando para todo mundo, né? Caramba, não é assim, não. Calma, gente, não é, né? Criança não é um monstrinho, não. Então, todo mundo passa igual. Então, aí cria esse medo e essa frustração dentro dessa ansiedade. Outro quadro dentro dessa ansiedade são as fobias. Então, começa a ficar com medo de ficar sozinho, não dorme direito à noite, começa a ter insônia, tem medos que não sabe da onde, acorda gritando à noite, entendeu? O adolescente, normalmente, quando começa as fobias, eles começam a se isolar, né? E aí é um problema. Então, eles ficam mais arredios, né? É aí que a gente começa com as mutilações, né, dos adolescentes, que é uma coisa muito ruim, mas é muito comum. E dentro disso tudo, né, a gente tem todo esse quadro, né, todos esses sintomas que estão... Coisas que criança não precisa saber exatamente, Fer. A Giovana, a Fernanda do Ateliê. É exatamente isso Sim. mesmo, Fer. Então, A assim, Vanessa, o Alex, tá todo mundo aí prestando atenção. É isso se vocês mesmo. forem perguntando alguma coisa, eu vou respondendo, mas eu sou meio lerda nesse negócio. Minha filha já Não, eu voltou vou para a faculdade. olhando para você. Pode deixar que eu Tá, vou olhando para você, tá? Ah, tá Jaqueline ótimo. Cerejo falou duas Eu vi a queridas. Jaque aí A também. minha Então, assim, irmã tá aí. Vamos lá. então, a partir do momento, boom, pandemia, saímos da rotina, problemas de saúde, problemas de economia, os pais loucos com a situação atual e sem passar um filtro para o filho. E aí o filho Sim. vai e pá, começa a ter tudo isso, né? Sim. Então é aí que a gente começa a conversar sobre as recomendações. Por que a gente queria falar sobre o estresse tóxico, né, Ângela? Para saber como é
para você tentar identificar. Eu não sei se eu consigo esclarecer bem como é o estresse na criança, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Criança normalmente não tem falta de apetite igual adulto. Ao contrário, eles comem muito quando ficam em casa. Então, a obesidade nessas crianças e nesses adolescentes também está acontecendo muito, né? Sim. E com isso vem algumas recomendações que a gente tem para a gente tentar ajudar isso. Que foi nisso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que a pediatria agora engloba até a pediatria, que são os adolescentes, né? Então também passam por pediatras agora. A nossa função é tentar ajudar essa galerinha infanto-juvenil, né? A tentar ver. Então, o que a gente precisa, Ângela, fazer para tentar ajudar em casa? Primeira coisa, né? A Fernanda já falou. A gente tem que saber ter filtro, né? Sim. Nem tudo a criança precisa saber. Nem a criança, nem o adolescente. Se for um adolescente mais consciente, né? Que existe muito disso, então a gente precisa saber conversar, tentar explicar de um jeito que eles entendam, porque assim eles também vão se prevenir, né? Então, higienizar as mãos, o trocar da roupa se precisa sair, quando for em casa, coloca direto no lugar. Então, isso tudo cabe ao adulto que está cuidando dessa criança, que não está podendo sair de casa, né? Então, a primeira coisa é a gente pensar nessa saúde higiênica dessa criança. Então, isso cabe aos pais. Quando a gente fala higiênica, a gente pensa também na parte mental, né? Na higiene mental dessa criança. Então, isso entra também os boatos, toda aquela falação. Então, vamos tentar cortar um pouco, né? Para que o coitadinho precisa saber que a parente da prima da fulana morreu de Covid, que, nossa, ficou não sei quantos dias no hospital. Gente, pelo amor de Deus, isso é terrível. Até para mim que é médica, dá um mal-estar. Imagina para uma criança e para um adolescente, a mídia, né? já tem feito esse papel, né? A mídia não precisa faz isso. você ficar reforçando isso dentro da sua casa. Então, os adultos precisam priorizar e discutir o que é prioridade. Eles precisam estabelecer horários para fazer tarefas. Isso é uma coisa essencial. O bebezinho menor de 6 anos lá, que só vai na escolinha, né, na EMEI, tem algumas atividades, mas não tem aquela coisa toda rigorosa. A partir dos 6 anos, você já está na escola, né, que é aquela fase agora, eu não sei, eu entrei no primeiro ano, tem um... Pois é, agora é Fundamental 1, Fundamental 2, eu também me perco com isso. Eu me perco ainda nisso, gente, desculpa. Mas quando a criança entra com 6 anos já na escola, então ela já está tendo atividade. Então, papai, mamãe, titia ou até vovó que estão ficando com essa criança, vamos estabelecer horário. Olha só, você tem aula no período da manhã. Tá, à tarde você vai tentar ajudar a mamãe a fazer alguma coisa, o papai fazer aquilo. Vamos estipular horários para tudo que vocês vão fazer. E prioridade, escola é prioridade. Porque o que eu ouço muito as mães falarem é que a criança não está gostando de estudar, não está aprendendo, né? Isso é uma coisa que vai acontecer, Ângela. Lógico, é diferente uma você... né? Essa semana eu até postei no Facebook um comentário de desses caras aí que só fazem graça, falando que ele ia simular um ataque se a hora que o filho perguntou uma divisão de decimal. Eu postei, com certeza eu simularia, porque eu não lembro nada. Imagina uma raiz quadrada de sei lá quanto, né? Então deve ser difícil, mas sem pegar pesado, porque nós não estamos nas condições de ficar pegando pesado com essas crianças, nem com esses adolescentes. Eu acho que é mais fácil a gente pensar que esse ano está perdido para eles do que a gente forçar eles a querer aprenderem alguma coisa que a gente não consegue ensinar. Então, vamos leve, vamos com leveza, mas vamos por prioridades. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer em primeiro. Então, assim, vamos planejar a agenda do filho. O filho tem aula de manhã, o filho tem aula à tarde. A mãe tem que fazer isso, a mãe tem que fazer aquilo. O pai aquilo, sabe? Vamos combinar, vamos planejar os horários da casa. E o mais importante é televisão.
quanto mais a gente fica na televisão, mais desnorteada essa família fica. Então, ao invés disso, nesse programa todo que a gente está fazendo, de manhã tem a aula, mamãe vai fazer almoço, vamos todo mundo almoçar junto. Que quanto tempo que várias famílias não conseguem fazer isso e estão tendo esse Uma oportunidade. agora? Exatamente. Então vamos sentar juntos, vamos conversar, vamos perguntar da fulana que conhece, vamos conversar coisas boas, né? Vamos pensar em coisas boas. E aí, no período da tarde, você pode dar tarefas para os seus filhos. Toda criança, a partir de 6 anos, é ideal que ela tenha uma tarefinha dela na casa. Até mesmo para ela saber que todo mundo tem que fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Então, sei lá, pôr comida para o cachorro, o outro, a menina mais velha, adolescente, ajuda a mamãe em casa, caramba, sabe? O menino, vamos varrer o quintal, jogar água no quintal. Então, assim, a gente tem que espalhar tarefas para todo mundo da casa. Isso ajuda muito. Inserir, né? Inserir essa criança, esse adolescente, mostrar que ele é útil, né? Exatamente. Tem muita família que fala, ai, não, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Aí, estão virando uns monstrinhos, gente. Deixa essas crianças, né, trabalhar um pouco, ensina a ser gente, serem humanos de verdade. E não ser humanos só ditamente, né? Vamos nos humanizar. Então, vamos ajudar a mamãe, vamos recolher o lixo, que todo mundo pode fazer isso. Olha, hoje o lixeiro passa na rua, vamos colocar o lixo lá, né? Então, a gente precisa inserir a criança nessas atividades da casa, além da escola. Outras coisas que a gente precisa fazer é ter momentos de família. Vamos supor que o pai está trabalhando, a mãe está em casa, ou eles estão de home office, mas está trabalhando. Pessoal, 7 horas da noite, vamos comer um lanche todo mundo, depois vamos assistir um filme. Ou então vamos pegar aqueles jogos de tabuleiro velhos que estão lá guardados, vamos jogar um banco imobiliário, vamos jogar um ludo, vamos brincar de paciência em vez no computador, a carta ali. Você já pensou? Se todo mundo conseguisse fazer isso, gente, calma, o mundo está de ponta cabeça, pelo amor de Deus, eu não posso pirar. Então vamos tentar ajudar. Vamos unir essa família, vamos brincar, né? Vamos conversar. Então, 7 horas a gente come, 8 horas a gente assiste um filme. Se terminar muito cedo, a gente vai brincar. E no outro dia, se a criança vai para a escola à tarde, por que não brincar com a criança de manhã? Entendeu? Então, tenta tirar um pouquinho essa criança dessas telas. A mãe, eu sei que é difícil e que às vezes é muito cômodo pra gente. A gente tem um monte de coisa para fazer, então liga lá a TV e deixa a criança lá, né? Mas, gente, televisão faz muito mal, sabe? A sociedade tem um tema que eu acho muito legal, que é menos tela, mais saúde. É hashtag menos tela, mais saúde. É uma campanha da SBP, né? Para a criança sair um pouquinho. Nesses artigos dele, né, nessa campanha que eles estão fazendo, eles proíbem totalmente criança abaixo de 2 anos de ficar na tela. Principalmente tela de iPad, celular. Gente, eu tenho um pacientinho pequenininho que eu só consigo examinar se a tela estiver na frente. Olha que difícil, né? Então, eu vou até falar, né? Porque como eu sou uma profissional da saúde, eu faço controle de infecção hospitalar e eu passo pelo hospital inteiro. E é muito assim, né? Para a doutora estar aí dando a sua opinião a respeito. É muito comum entrar no quarto, aquela criança tá agitada, às vezes com um problema respiratório, tá em tenda, e aí o que acontece? Aquela tenda tá, eu vou virar assim, tá aqui na criança. Aí tem um celular grudado na tenda aqui na criança, né? E aquela criancinha tão pequenininha naquela tenda, ela fica com o olho assim, né? Ela fica vesguinha para tentar olhar aquilo, como se aquilo ela estivesse assimilando muito, fosse uma coisa. Mas é isso que deixa a minha criança quieta, né? E aí, dentro desse contexto, doutora, o que isso causa de doença futura nessa criança, né? Que já que você acompanha a criancinha até o adolescente, o que isso tem refletido nas doenças mesmo, assim, nas doenças fisiológicas?
de doença mesmo, de doença, né, de patologia, é só você começar a perceber que nós temos muito mais essa infanto-juvenil precisando de óculos, né? Até as nossas telas, né, ela não tem aquela proteção azul que eles falam, né? Então, realmente faz muito mal para a acuidade visual, para o olho dessa criança. Então, a criança fica o tempo todo, nem pisca. Primeiro que essa criança não está nem... O nervo óptico dela não está nem direito ali para ela ver esse monte de cor, esse monte de informação, né? E a preocupação maior com a parte juvenil, que são os adolescentes, são com o conteúdo que eles estão vendo, né? De patologia, eu acho que é mais a parte da visão mesmo, Ângela, sabe? Mas hoje em dia, a gente tem muita coisa ruim, né, nas telas. Não na tela da televisão, mas não só na da televisão, mas computadores, aqueles jogos horrorosos né, que a gente já ouviu. Jogos, hoje em dia, eu não sei se você tem consciência disso, mas tem alguns jogos. Na China, no Japão, tem gente que morre sentado na cadeira jogando sem parar. Adolescente que morre por desidratação, tem um ataque total de tudo, né? Porque eles não se hidratam, eles não, ficam mais de 24 horas ali naqueles... Ai, como chama esse lugar que eles vão lá do computador? Esqueci o nome. Não pergunte para mim, que eu não sei. Ai. Eu tenho um filho de 35 anos, uma filha de quase 30, então já passou essa fase. Eu tenho uma de 19 que também foi super caseira. Então, Lan House, tipo isso. Teve muita propaganda o mês passado por causa disso, porque teve muitos casos de morte por jogos. Eles começam a jogar esses jogos online, fazem amizade com pessoas, sei lá da onde, gente, e aí não consegue se desvincular. Eu tô tendo muitos pacientes, Ângela, que a mãe chega no consultório e fala: doutora, pelo amor de Deus, a minha filha não dorme, ela não tá dormindo de dia, ela não dorme de noite, ela vai dormir 5, 6 horas da manhã, 7, 8 horas ela tá acordada, sabe? Então você vê uns zumbis, uns adolescentes zumbis. Então isso faz mal para a saúde. Aí sim vai acarretando a patologia. Então você começa a desenvolver falência de várias outras coisas, a desidratação, falta de alimentação, problema de estômago, dores de cabeças horrorosas. Então aí você acarreta. Porque a dependência vícios, de remédios, né, que começa a ter para dormir. A dependência de remédios, exatamente. E o adolescente, ele tenta, ele leva ao estresse. Então, quando ele começa muito a assistir, ficar fissurado naquilo, ele começa a ficar agressivo com os pais. Nossa, é muito difícil, né? Eu vou mandar um beijo para minha filha Mad. Eu tenho uma filha de coração que fez intercâmbio, que é de Nova York, e agora ela mora aqui. Então, beijo. Mamãe te ama, Beth. Ela entrou Isso agora. Mesmo. Vamos ver quem tá aqui. A Kátia, a Angélica, o Simvaldo, a Belarte Unhas. A Dani... A Angélica falando que o dela dorme cedo e levanta cedo. Angélica, acho isso tudo de bom. Eu acho que mãe tem que ter regra sim, sabe? Eu acho que mãe tem que ser mãe raiz. Nada de ficar, estamos de férias, quarentena, não faz nada. Vamos dormir todo mundo qualquer hora. Qualquer hora nada, essa palhaçada vai acabar. Então você sabe, doutora... Sim, e você sabe, doutora, que é assim, né? A Angélica é minha irmã e o meu sobrinho, inclusive a minha mãe, com a idade que tem, que tá com 71 anos, né? Ela falava muito na cabeça da minha irmã. Todo mundo tem celular, todo mundo tem celular. Esse menino já tá com 14 anos, não tem celular, tá com 13. Então ela foi cobrando isso. E a minha irmã falava, não, ele vai ter o tempo certo do celular. Por que eu tô contando isso? Para que os pais, eles saibam que há sim como ter um controle. Basta que você comece a educar desde cedo que ele tem que ter
né, esse controle a respeito da disponibilização, que ele tem que ter uma interação com a família. E, inclusive, eu estava assistindo, né, várias palestras falando do estresse, não só na criança, no idoso, né? Falando que, às vezes, a própria nossa comodidade, né, que a gente tem que trabalhar, suprir, a gente vai acabando deixando de lado toda essa situação. E esquece, inclusive, de olhar com os filhos para a natureza, que a natureza dá um equilíbrio emocional na gente, né? Então, é muito importante. Mas vamos lá, doutora. Mas é isso. Então, assim, esse problema de tela, essas coisas, hoje em dia, isso aí, Gisela, mãe raiz. Eu sou super mãe raiz. A minha filha tem 19 anos, ela ganhou o primeiro celular com 12, porque ela começou a ir de ônibus para a escola. Então, a gente achou que, sei lá, né? Que medo. Então, vai ter um celular. Ela nunca saiu. A primeira vez que ela foi numa balada foi quando ela entrou na faculdade, né? Com 17 anos ela entrou na faculdade. Eu acho que ela deve ter ido, ela vai, ela me conta. Mas aqui em casa a gente sempre foi muito assim, internet, na época de colegial, aqui a internet corta às 10 da noite. Meu marido fez um negócio, então era 10 horas da noite, ninguém mais tinha internet. Ou a gente conversava ou cada um ia dormir, entendeu? Porque a gente acaba cedendo muito pela ausência nossa. Hoje tem muito isso. Eu e meu marido somos médicos. Então, assim, até os 7 anos eu tive a dona Maria que morava em casa comigo, que era a babá da Vitória. Aí um dia eu acordei, eu e meu marido conversando, Elaine do céu, a gente está sempre fora. Vamos diminuir isso, ou então, ao invés da gente dar plantão no mesmo dia que a gente preferia para estar os dois em casa num dia de folga, a gente começou a revezar, não se encontrar tanto, mas todos os dias tinha alguém com a minha filha. Porque a gente começou a perceber que o tempo estava passando e a gente estava compensando muito a ausência. Isso é errado. Criança precisa de amor. Criança não precisa de uma boneca do Baby Alive que faz xixi, cocô. Compra qualquer uma. Criança não precisa de um Xbox ou de um super celular para ficar jogando. Eles precisam de amor, precisam dar risada, eles precisam saber que o lar que eles moram tem uma estrutura amorosa. Né? E é isso que eles vão levar para a família deles. Então a gente tem que saber estruturar tudo isso, Ângela. Então eu acho que esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo está fazendo muitas famílias reviverem. E é o que eu te falei no começo, aquelas famílias que já tinham algum escape estão se desfazendo. Porque aí, né, já se perde no caminho. Não é o que a gente queria, mas eles acabam se perdendo no caminho. Então, assim, vamos tentar interagir toda essa família, brincar à noite, no final de entardecer, né? Vamos sentar na casa, na varanda, se eu moro num apartamento. Gente, vamos sentar, vamos olhar, vamos contar estrela, vamos, sei lá, vamos falar qualquer coisa, mas vamos tentar interagir com essas crianças, né? Fazer elas entenderem que elas são importantes, né? Principalmente esses adolescentes. Menos tela, isso inclui tela de computador, né? E mais saúde, gente, é isso que eles precisam. E no decorrer de tudo isso, a única fase que a gente pode falar que a tela ajuda é a gente tentar fazer esses momentos com família. Então, vamos todo mundo para o computador agora. Então, hoje nós vamos fazer uma reunião familiar. Hoje nós vamos falar com o vovô e com a vovó. Sabe a titia que mora não sei aonde? Vamos ligar hoje o computador e vamos falar com eles. E aí vocês sentam, tomam um refrigerante, um café, comem um pãozinho, e todo mundo ali conversando, a criança, olha a vovó e não sei o quê. Até apresentar, né, de novo para a família, né? Porque, então, a única parte saudável, né, que a gente tem nessa pandemia, de tudo isso, dessas telas, né, é exatamente isso. Então vamos tentar fazer isso ficar bom de verdade, nos encontros de família, já que a gente não pode se ver pessoalmente, né? Então, tem muita gente que não se vê, então vamos lá, olhar o celular. Pô, todo celular hoje tem câmera, né? Todo computador. A gente dá um jeito, senta numa mesa, põe o celular lá e que todo mundo se veja. Não é uma delícia? Conversar, claro que é. bater ouvir da vovó, ouvir vovó e vovô falar um monte de coisa que a gente nem sabe. Conta história da vida deles, sabe? Senta aqui na frente igual nós estamos agora
e você começa a falar, nossa, quando eu era criança, não sei o que, não sei o que. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal, Sim, aqui tem né? a Gisele está falando que a Laurinha vai fazer 6 meses e já me esforço para ela ter rotina, né? Olha lá, tá Ah, isso vendo? aí, Gi. Diego, Aqui meu ração amigo, meu irmão. pet, aí tem Um beijo pra bastante. você, Gi. Saudade Mas enorme. aproveitando aí, né, que a doutora está falando, gente, agora vamos fazer um parêntese aqui, saudoso, né? A doutora Aham. Elaine, eu a conheço desde criança, era vizinho, né, da minha tia, na Conrado Tergulino, e eu tinha mais vivência com a irmã, a Kátia, né, então aquela época era tão gostosa, por quê? Muito, A gente muito. traz as recordações daquela época, das joaninhas naquela árvore, das nossas brincadeiras de Gente, descer de queimadas, né? papelão no ginásio de esporte. Exatamente, ralar. E isso não trouxe nenhuma consequência ruim para a Não, nossa vida. Ao contrário, não. a gente até se perde, por quê? Porque às vezes a gente olha alguma coisa do passado e fala assim: não, eu sou o meu pai e minha mãe melhorado, então eu vou fazer isto aqui diferente com os meus filhos. Mas é muito Aham. importante a gente ter. Eu vejo sempre, eu acompanho, né? Tem uma amiga, deixa eu ver se até ela está aqui, mas ela não está. O nome dela é Viviane Ribeiro. A Viviane está passando por uma situação muito difícil, né? Ela está num tratamento de câncer, ela tem 2 meninos pequenos e ela faz uns stories que é muito interessante. Porque às vezes ela coloca, hoje mesmo eu vi ai, hoje eu não estou bem, vou tentar descansar, porque faz quimioterapia, tem aquelas coisas, os Aham. remédios, né? Aí daqui a pouco ela manda assim, mas eu não tenho descanso porque meu filho tá aqui. Aí aparece ela cantando, brincando, fazendo yoga Olha que na legal. praça, indo. Porque tem que achar uma alternativa, né? Na verdade, ela quer dizer o quê? Eu não estou bem, eu sei que eu tenho uma doença, que eu estou em tratamento e que em nome de Jesus ela será curada, Vai ser. mas que o meu filho, ele não tem essa capacidade de entender, ele quer meu pedacinho mãe. Uhum. Então, se ele quer meu pedacinho mãe, vamos adequar esse pedacinho mãe e vamos fazer, né? Isso para que a gente tenha Exatamente. essa união, né? Mas vamos lá, doutora, eu também sou muito falante. Vamos Eu lá. não, pode falar, à vontade. Boa noite, Rafa. Que bom que você está aqui. O A Rafael é um doutora colega. Cristina Beraldo, ela falou que estamos Então, a resgatando Cris falou que está brincadeiras. resgatando as brincadeiras, né, com o É, Miguel. Cris, adoro, acho o máximo isso, gente. Brincadeira de elástico com meninas de adolescente, até copo virado com coisinhas dentro e fazer. A criança fica tão feliz quando acha que você fala, meu Deus, mas isso é tão, né? Não, mas você distrai a criança. Então, vamos resgatar, gente, exatamente essas brincadeiras antigas, brincar de esconde-esconde, gato que mia. Alguém aí sabe o que que é um gato mia? É brincar no escuro, apaga a luz da casa toda e sai gritando sim. miau! Pronto, e vamos buscar. Puxa, isso é muito legal. Então são coisas que a gente realmente pode fazer ainda, entendeu? E com isso a criança vai ficar muito mais feliz e sentir que ela está num ambiente saudável, né? Você falou da sua... Ai, a Dani Beraldo. Dani, beijo! Você estava falando dessa sua amiga, né? Eu ia comentar sobre isso, sobre a saúde mental do pai e da mãe. É, a gente falou sobre a criança, sobre os transtornos da criança e como a gente tentar resgatar essas crianças, né? Alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta aí para mim, que a gente volta um pouquinho, Gente, tá? vai mandando a pergunta. Que aí eu acabo respondendo, a gente vai tentando aí. Quanto tempo a gente ainda tem, Ângela? Nós Que é 1 hora estamos só, a né? 39 minutos, nós estamos aí já 20 minutos conversando. ainda. É. Então, vamos falar. Então, assim, principais coisas nessa pandemia do estresse tóxico. Identificar as crianças, começar a observar mais essas crianças, tá bom? Ver o que está acontecendo no mundo delas e tentar inserir ela na rotina dessa casa.
tá? Isso é para ajudar a criança. Brincar, distrair, tirar um pouquinho do computador, tirar um pouquinho da televisão, a não ser que vá assistir um filme, e principalmente conversar sobre pandemia somente o que é necessário, né? Dar uma filtrada nisso aí que a gente está falando para as crianças. Às vezes o pai e a mãe começam a conversar, em casa todo mundo é italiano, quando você vê tá todo mundo gritando, né? Então é possível um filho não escutar lá do quarto dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, tentar filtrar um pouquinho, né? Ai, bexiga, Michele, adoro bexiga, é verdade, ela falou gente. que recebe o marido lá quando chega do trabalho com bexigas. E a Dani Gente, tá falando, bexiga de água, isso é muito legal. A Tá Dani vendo, tá gente? falando, e o Miguel, você conhece bem. Conheço. Dani, aproveita. Beijo pro Miguel, viu? O Miguel é fantástico, né? Um colecionador de pentes, Miguel. Então, eu fico imaginando, né? As mães de filhos especiais que tem, né? Aí tem que se multiplicar. Como que é essa realidade na sua vivência de pediatria nessa fase de pandemia? Como estão essas crianças, essas mães? Estão conseguindo levar de boa? Você está falando dos meus pacientes autistas, né? Que deu uma cortada. Sim, dos Dos meus autistas que nem pacientes diferentes. é. Ângela, eu tô tendo muito trabalho. Muito, porque as mães estão totalmente esgotadas, as crianças sem terapia, alguns voltou agora. Tenta fazer terapia online com um autista que tem um grau de moderado a grave. Você imagina? Você não consegue fazer ele sentar, quem dirá conversar. Então, assim, eu tô vendo todos os meses, a maioria dos meus pacientes autistas, eu tô tendo visitas mensais, às vezes até antes. Alguns realmente eu comecei uns florais para a gente tentar dar uma amenizada. Eu gosto muito de floral. Como eu fiz o pós, né, fora do Brasil, eles são muito rigorosos com medicações já, né? Então, não é porque é autista que tem que entrar com medicação, não é porque tem isso que tem que entrar com medicação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de remédio. Então, assim, Então, eu gosto muito de floral, gotinhas, glóbulos, então, melatonina para dar uma dormidinha ali, sabe? Então, a gente vai tentando controlar um pouquinho. Mas é muito difícil, né, Ângela? As mães estão esgotadas. As mães chegam, você olha e vê que elas estão esgotadas. Porque elas estão sendo a avó, elas estão sendo a psicóloga, ela é a fono, ela é a escola, né? Então, sem contar muitas mães que estão trabalhando fora, né? Exatamente. E que chegam em casa. Então, tem alguns transtornos da infância, né, e da adolescência que são bem difíceis, né? Que nem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Então, assim, olha lá, a Tati, ela tá falando exatamente que eu tô exausta, até ela precisou de terapia, tá vendo? E aqui, eu vou fazer a doutora Cristiane aqui, ele não entende o que acontece, tem apresentado uma crise de sentimentos, nervoso e chorão. Tá? Ela deve estar falando de filho dela, que está nervoso e chorão, porque ele não consegue entender. Exatamente. Aí, Cris, entra naquilo que a gente estava conversando, da gente tentar evitar alguns comentários. E quando for falar da pandemia para a criança, tentar falar que é uma doença, é um bichinho, mas que a gente pode se prevenir, né? Porque, e no caso dos nossos pacientes autistas, dos nossos pacientes que têm algum transtorno, seja ele qual for, gente, desnecessário falar o que está acontecendo. Primeiro que eles têm uma dificuldade de entender enorme e os que podem ter um pouco de entendimento vão entrar em pânico. Então, nada. Vamos tentar brincar, cantar, pular, bolinha de sabão para eles. Eu tenho um livrinho que chama Brincadeiras com Autistas, que eu tiro xerox e estou dando para as minhas mães. Então, papelão, caixa de papelão, entra dentro, esconde. Vamos cantar música, comprar instrumentos daqueles que fazem barulho, deixa eles fazerem barulho. Eles têm uma sensibilidade a barulho, mas quando são eles que fazem, eles se acalmam, sabe? Então a gente tem todo
um trabalho aí até essa pandemia acabar, que acredito eu que não deve acabar até esse ano. Então eu acho que a gente Exatamente, tem né? que então, eu acho que a gente vai ter que se virar e muito. Que, na verdade, para nós que somos de uma geração mais antiga, a gente estaria, nossa, tirando de letra, né, Ângela? Porque a Sim. gente ia estar cheia de coisas, brincando de várias coisas. Mas é isso aí, meninas. A gente vai ter que rebolar mesmo, né? E É. falando um pouquinho da saúde mental, até que a Cris comentou, né? E alguma outra mãe que eu não lembro o nome, que falou que ela tá precisando de apoio, né? Para a gente poder dar suporte, a gente precisa estar bem. Então, Sim. mães, pais, qualquer um que esteja passando por mais dificuldades, seja porque a criança tem um transtorno, a Tati falou que está exausta, coitada. Então, assim, se você está precisando, tira uma meia hora, 40 minutos para você. Vai fazer um exercício dentro da tua casa, compra uma corda, vai pular corda, compra um saco de soco, gente. Dá soco naquele saco, chuta aquele saco, horrores. Que eu falo que depois que comecei o Muay Thai, eu virei outra pessoa, super calma, tudo eu jogo naquele saco. Mas assim, meditação, sabe? Senta num lugar que tem uma plantinha, que nem você não mora numa casa, mora num apartamento, vai pra sacada. Começa a olhar as coisas lindas que Deus fez. Olha para esse céu, olha para a árvore lá da frente do vizinho. Graças a Deus aqui em Paulínia, né? Nós não somos aqueles arranha-céu que você não enxerga nada, você vai abrir sua janela, você olha o vizinho, né? Então a gente Sim. ainda consegue. Então, vamos observar, senta ali, medita. O YouTube, gente, tem um monte de canal. Eu faço uma meditação com uma moça super legal, que eu não lembro o nome dela, que já está lá no YouTube, para dar uma relaxada, sabe? Então, a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. Tenta Precisamos. evitar as mães, sabem, que tem agitação. Nossa, mãe, né? A gente trabalha muito. Não é fácil ser dona de casa, mãe, Não, médica, não, esposa, essa não. cachorrada, muito cachorro. Ai, gente do céu! Não é fácil, mas a gente precisa daquele tempinho. Eu, 9h20, meu despertador toca todos os dias. 9h20 eu vou pro meu quarto, eu desligo a televisão, eu não mexo mais em rede social. Eu desligo meu celular, as mãezinhas até ficam Você doidas, se porque se é alguma desliga. urgência, eu me desligo É. literalmente. Eu coloco num daqueles canais de meditação, de relaxamento. Eu sou cristã, então às vezes eu coloco lá aquelas fundo musical para orar, então aí eu vou fazer meus devocionais de uns apps que eu tenho no celular, e aí eu vou orar, ali quando é 10 e pouco, meu marido vai pro quarto, e aí a gente conversa, e vai 11 horas todo mundo dormindo. Então assim, sabe? Porque a gente precisa disso. E se você estiver Sim. muito estressada, assim, tipo, tô aqui, conversa com seu marido, liga para uma amiga. A gente tem telefone, gente. A gente tem amigos Bom, ainda, né? é bom lembrar que além da gente ter o telefone, a gente tem o recurso das chamadas de vídeo, né? Então, para Isso, gente! nós Exatamente! estamos aqui Nossa! conversando, né? Nós temos a chamada de Hoje em dia vídeo. nós não temos o direito de falar que você não tem como falar com uma amiga sua. Então eu tô com um Sim, problema, tô cansada, nossa, eu não aguento mais, a minha casa tá de ponta cabeça, meu marido fica em casa, a casa tá uma bagunça, é marido, é filho, eles não arrumam nada, eles não ajudam em nada, eu tenho que fazer tudo isso e ainda vou trabalhar, sabe? Liga, caramba, pra sua amiga e fala: Fulana, nossa, tô querendo matar meu marido, jogar meus filhos pela janela, sabe? Mas fala! E aí põe vai para passar, você fora. vai olhar pra fora, aí você vai desligar o telefone, você vai olhar para aquela coisa linda sua que tá dando um trabalho, mas você fala, nossa, olha como é linda, né? Vai beijar o seu marido. Mas a gente precisa pôr para fora essas coisas. Porque senão nós Precisa. vamos ficar estressados, vamos criar crianças estressadas numa pandemia que está destruindo um monte de coisa. Então, Sim, pensam muito bem na saúde de vocês, mulheres, sabe? Se estiver precisando, liguem para amigas, liguem para mãe, conversem com o marido, para quem tem mais, assim, tem muita mulher hoje em dia que conversa muito com o esposo, né? Então, vamos conversar, vamos praticar meia horinha de
qualquer atividade que você quiser, você pode fazer em casa, você pode fazer com saco de arroz, saco de feijão, cabo de vassoura, deita Sim. no chão, abdominal, pula a corda, sabe? A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer em casa e isso melhora muito a saúde mental da gente, Ângela. Sim, e é bom até a gente estar lembrando, né, doutora? Por quê? A mulher, né, a gente já tem essa condição louca de cuidar de filho, casa, marido, fazer tudo ao mesmo tempo. O homem, não, né? O homem, ele estava acostumado a sair da casa cedo, ir para o trabalho, ter o horário de almoço, voltar à Uhum. tarde, pegar uma parte da rotina um pouco diferente. Então, acredito que nessa parte o homem esteja até sofrendo mais a condição do estresse. Então, o pai que não pode mais sair para tomar cervejinha, não pode mais sair para assistir o futebol com um amigo, jogar um baralho, É, também, né? Procure uma fase alternativa, porque às vezes a gente está conversando na casa e entre a gente, às vezes a gente fala assim, poxa, né, já cansei de falar. Queria conversar com uma pessoa diferente. Dá uma ligadinha, né? Vai tentar fazer é. isso para não A gente ainda tem transferir para as telefone. crianças. É. Vamos ver aqui, Exatamente. ó. Tem dias, ai, a Camila Pardo, tem dias enlouquecedores mesmo. Meu refúgio é um banho quente bem demorado. A Dani disse que o filho é Down, então ela fala que tem bichinho na rua, né? Olha, A isso, outra tá vendo? Perfeito. aí o Rafael tá falando que ótimo tema da live, parabéns, que a doutora Elaine é excelente. Tá vendo? Obrigada, Olha, Rafa. coisas É, boas, gente. né? Boas e ser. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu também fiquei numa alegria de chamar a doutora Elaine. É porque é da casa, né? A gente conhece, como ela disse, é raiz, né? Lembrar, conhece o pai, conhece a mãe. Aliás, o pai foi vereador na cidade de Paulínia, né? Era uma pessoa ativa, que gostava muito de trabalhar no meio político, no meio da sociedade. E eu acho que isso, os filhos herdam, né? Então eles gostam desse É, contato social. Então, para mim também foi maravilhoso você aceitar o convite, vir aqui. E a gente está falando disso, né? Desse alívio aí, desse estresse. A gente falou muito das crianças, falou um pouquinho dos adolescentes. O número de suicídio entre adolescentes, ele aumentou, aumentou, né? infelizmente, né? Aumentou. E É o bastante. pai e a mãe, como que ele pode identificar esse seu adolescente, né? Porque o adolescente, ele é muito fechado já por natureza. É. Mas No essa começo da condição do live, não sei se estresse. você lembra, mas eu falei, trabalhar com adolescente é difícil, eles são mais Sim, isolados, dormem sim, muito, comem muito, né? Então a sim, gente tem que. Adolescente é muito difícil da gente entender. Se você, ainda mais numa família, cada família tem as suas peculiaridades, né? A gente tem que pensar nisso. Que a gente está falando aqui para tentar amenizar os efeitos colaterais, as toxicidades de uma pandemia, né? Mas cada família tem um jeito, lógico, eu vi aqui várias mães postando que já fazem várias coisas dessa, que legal. Mas a gente tem famílias, né? E por incrível que pareça, quanto mais renda essa família tem, né? Menos convívio ela tem dentro tem. de casa. Isso é uma realidade, Exatamente. gente. Pai trabalha muito, 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 mãe trabalha muito, sempre tem alguém em casa para ficar com essa criança ou com esse adolescente, e quando você vê, você perdeu essa criança, né? Não é mais criança. Sim, É, Adolescentes, gente, eles não expressam, né, o que estão sentindo, não chora igual a Dani falou que o dela chora, fica irritado, fica nervoso, né? Criança chora, ai, mamãe não vai trabalhar, pelo amor de Deus, tem bichinho na rua, ai, o corona matou não sei quem que eu ouvi você falar. Não, adolescente fica na dele. E eles sentem isso também, né? Porque tá aí, né, gente? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que se prevenir. A quarentena não tá aí pra gente ir pra praia, né? sim, É, então, é para amenizar realmente os efeitos colaterais e tentar evitar ao máximo, né, para não ter mortes ou mais necessidades aí de hospitalar, né? E o adolescente, ele é mais recluso, né? Então você começa a perceber, adolescente que não conversa muito, que ao invés de preferir conversar com você, está sempre ligado no computador ou até mesmo no celular. Se você chamar para fazer qualquer coisa, ele nunca quer fazer nada com você.
Adolescente que usa Sim, muita blusa, viu, Ângela? Tem que ficar de olho, calor, no frio, o adolescente está lá de blusa, de repente dá uma olhadinha, porque eu tive muitos pacientes mutiladores que você não vê, porque usa aquelas pulseiras enormes, sim. assim, né? Então eles se cortam, usam muito blusa de frio. Meninas cortam na virilha, né, perto da perna. Então vamos começar a olhar nossos filhos, gente. O ano passado teve, aqui em Paulínia, se eu não me engano, foram 2 suicídios de adolescentes. Não sei se você ficou sabendo. O ano Sim, retrasado teve suicídio de um filho de um amigo meu de infância, lá da Conrado Tergolino, né? sim, É, infelizmente. então, assim, não é aquela coisa, nossa, você viu na televisão? Não, você viu ali, aqui na rua de trás, né? Então, tá Só um acontecendo minutinho. muito. Tá, vou só te avisar, porque você pediu para eu te avisar. Agora nós temos 5 minutos, tá? Eita! Ixi, gente, a live tá umas 2, 3 horas. Então, assim, mães, a gente tem que ficar de olho nisso. A alimentação da criança, se está adequada, se ela está tratando o irmão direito, se não está, se ele está começando com olheira, se não está. Olha para a cara do seu filho, vê se ele está com esboço de quem estava chorando escondido, se não está. Olha a higiene, porque eles começam a ficar mais, né? Aquela coisa, começa a ficar mais porquinho, né? Então, Sim, é difícil pegar adolescente, gente, é bem difícil. Mas olha, mãe tem que ficar de olho, conversa todos os dias, pergunta como tá. Ah, mãe, você sabe como é que tá. Tá, mas eu quero saber, conversa comigo. O que você está sim. achando disso? Tem conversado com os seus amigos? A família deles estão bem? Gente, a gente não pode deixar esses adolescentes sozinhos. Porque se a gente deixa, as redes sociais pegam e aí tem um monte de coisa errada por aí, um monte de sites ensinando coisa errada, induzindo crianças a fazer coisas muito ruins. É. Então, fica de olho. Vamos ficar de olho, né? Bom, gente, muito Exatamente. obrigada, Kátia, parabéns. Priscila, melhor pediatra, Elaine Italiani Ah, está aqui. obrigada. Todos os convidados dizendo aí, dando parabéns. Obrigada aí pela presença de todos. Eu vou aproveitar a nossa live, nós temos aí um pouquinho menos que 4 minutos, para dizer que na segunda-feira nós vamos falar do efeito da pandemia nos idosos, né? Que é muito Olha, importante, porque está nessa mesma condição da criança, né? Tem exatamente, é. muito idoso também tentando suicídio, se sentindo assim, sem proteção. Então, Isolado, né? sim, segunda-feira nós faremos essa live. Doutora Elaine, infelizmente o tempo passa rápido, né? É, Muito, muito obrigada pela sua imagina. colaboração. Olha, gente, nós falaremos futuramente com a doutora Elaine, nós vamos falar dos autistas e depois nós vamos Isso. falar dos prematuros, né? Que a doutora Elaine também Olha que legal. tem. Então, a gente vai ter essa Vamos. oportunidade de estar conversando. Muito obrigada, viu? E vou dizer assim para você, mãe, fique de Imagina. olho nos seus filhos. Eu sei que é difícil, mas eu também sou mãe, também passei essa mesma fase que todo mundo passa, mas lá na frente vale a pena, né? O retorno é satisfatório. Doutora, você tem 2 minutos para sua consideração Ai, final, que bom. e aí a Gente, gente. muito obrigada. Ângela, obrigada pelo convite. Foi Nada. muito legal a live, foi muito tranquila. Acho que eu consegui esclarecer muita gente. Obrigada por cada um que entrou aqui, pelas pessoas que comentaram. Pamela, um beijo, Pamela. Boa noite, minha pacientinha. Por todos vocês que acompanharam a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, façam perguntas para mim na mensagem pelo Instagram mesmo. Continua a conversa pelo Instagram, podem perguntar, eu tiro dúvidas. Se você tiver com medo, com receio de alguma coisa, pode mandar mensagem que a gente conversa. Essa pandemia está ajudando muito nisso, né? A gente vai conseguindo conversar por esses caminhos. E a Mas eu gente tem agradeço de todo o vontade, né? coração. Eu agradeço muito cada pessoa que participou. Vocês fizeram a nossa live um sucesso, gente. Muito obrigada. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Vocês que estão assistindo.
Vou aproveitar a oportunidade também para dizer que tem um abaixo-assinado para o SAMUV aí dos animais, está lá na página, muito animal atropelado, né, doutora, que tem animais também, sabe? Que a gente ama de paixão e a gente tem que socorrer. Para o pessoal acessar, Isso. dizer que a live ficará disponível no blog, lá, Ângela Duarte, e Ai, ficará que bom. disponível no Instagram também. Tá? E qualquer dúvida, mande o recado. Boa noite, doutora. Boa noite, Obrigada. pessoal. Deus te Imagina, eu que abençoe. agradeço. E boa noite a Amém. Deus todo te abençoe mundo, também. viu? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem em tchau. paz. Amém.